entendendo e compreendendo que o nosso Deus se faz presente, segundo Mateus, onde há 2 ou 3 reunidos seu nome, ali Ele está. Então Deus se faz presente em nossas vidas para tocar em nosso coração, para transformar nossas vidas, para dar uma direção, uma palavra rema, uma palavra de fortalecimento. Eu gostaria muito, e vou no nome de Jesus, mencionar uma palavra do Senhor para nossas vidas, mas eu gostaria que você pudesse compreender aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração, de uma forma sobre a qual você vai receber a palavra como algo profético para a sua vida, porque nós estamos vivendo um tempo sobre o qual nós temos que nos posicionar diante da palavra de Deus. Nós temos que não levar a palavra de Deus como algo banalizado em nossas vidas, porque às vezes cremos, ou pelo menos testemunhamos através da nossa boca que nós cremos na palavra de Deus, mas nós não vivemos segundo a palavra de Deus. Tivemos aqui agora um momento de apresentação. Isso é muito mais do que um ato simbólico. Isso nós devemos levar como uma realidade de postura que devemos tomar em nossa vida, de posição, de decisão de vida. Nós temos que nos posicionar diante da palavra de Deus. E assim, quando nós nos posicionamos diante da palavra da verdade, as dificuldades, os problemas, as situações que passamos no nosso dia a dia, na nossa vida, nós começamos então a tomar uma posição de servo de Deus, e elas não vão mais nos afetar a nossa vida. Vemos tantas consequências, trajetas, situações complicadas, tragédias e situações muitas vezes que nos tiram a paz, mas quando nós estamos firmados diante da presença de Deus, nós nos posicionamos como servo de Deus. Estamos aí no mês Outubro Rosa, né? Um mês da prevenção contra o câncer de mama, mas muito mais que tomarmos, vemos isso acontecer, é tomarmos uma posição. O que nós temos que fazer? Né? Nós, como eu estou falando especialmente para as mulheres, né? E daí nós vamos entrar no novembro azul, é novembro, né? Azul, do câncer de próstata dos homens. Mas estamos aí no mês que as mulheres têm que tomar uma posição, porque muitas mulheres veem isso, é legal, mas qual o seu posicionamento? Ir lá fazer o exame, né? O teste, ou aquilo que é necessário lá para você prevenir o câncer de mama. Então é necessário nós nos posicionarmos, isso também na nossa vida espiritual, isso também na nossa família, isso também no nosso trabalho. Nós temos que ter uma vida de posicionamento, né? Nos posicionar diante das situações, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante a vida que levamos, diante da circunstância, ter um posicionamento de vida. Eu gostaria muito de ministrar acerca de dois personagens bíblicos, de duas histórias que nos trazem um grande... uma vai nos trazer um exemplo de posicionamento, né, e o outro vai nos trazer uma situação sobre a qual nós não devemos tomar em nossa vida. Eu vou falar sobre a Raabe, que ela se posicionou, né, teve uma posição de fé diante de uma oportunidade, e já a palavra de Deus menciona a respeito do jovem rico, que ele retrocedeu, que ele não tomou a posição sobre a qual deveria ser necessário em sua vida. Ambas vão trazer um esclarecimento sobre o qual nós devemos tomar também, ter uma postura de fé em nossa vida. Mas eu não vou ler todo o texto, senão vai nos tomar um bom tempo, mas você pode ir na sua casa, mas eu posso mencionar nessa noite a respeito de ambos, né? Sendo Raabe, a gente entende, e já ouvimos falar muito, uma história bastante conhecida, que ela era uma meretriz, né, uma prostituta, mulher cananeia que vivia em Jericó. Então a palavra de Deus menciona que ela vivia entre os muros de Jericó, a sua casa ficava entre os muros de Jericó. E Josué mandou dois espias, né, para essa cidade de Jericó, uma cidade fortificada, para ali espionar, examinar aquela cidade, né, para que eles pudessem então ali invadir aquela cidade. Mas diz que aqueles dois espias se alojaram na casa de Raabe. Veja que ali começa uma história de transformação na vida de Raabe, porque Raabe, ela ouvido falar do povo de Deus. Raabe, ela já tinha ouvido falar do Senhor, já tinha ouvido falar de quem era Deus, e ela, diante de uma oportunidade que ela teve, ela se posicionou. A palavra de Deus menciona que o rei de Jericó ficou sabendo que aqueles espias ali estavam, e havido passado a noite na casa de Raabe, então ali foi o rei de Jericó, tinha mandado mensagem já para que ele pudesse mandar embora aqueles homens. Mas Raabe, ela se posicionou escondendo aqueles homens, aqueles espias, escondeu e os guardou, né, de ser pego.
e diz que já tinham ido embora, né? Resumindo a história, então assim, eles foram atrás deles, achando que poderiam pegar aqueles espias, e ela não deixou que aqueles homens, aqueles dois espias fossem pegados. Daí, logo depois, quando já estava em segurança, a palavra de Deus menciona que ela colocou uma corda, já que a sua casa ficava entre o muro de Jericó, colocou uma corda para que eles pudessem escapar por essa corda, né? É uma corda com fios, né? Vermelho era chamado de fio de escarlate, né? O que quer dizer fio de escarlate? É o símbolo do perdão de Deus em nossas vidas. Também representa o conserto, né? Em nossas vidas. Mas não quero entrar nesse contexto. Mas assim, ela assim fez. Só que ela pediu algo para aqueles homens, né? Ela falou que, assim como ela usou de misericórdia para com eles, não entregando, eles pudessem também usar de misericórdia para com ela, né? E proteger-se, não somente ela, mas também a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, suas irmãs. E assim eles fez. Então eles falaram que quando eles invadissem a Jericó, que ela pudesse então deixar na sua janela aquele cordão de fio de escalote vermelho, representando então ali um lugar de salvação, né? Que eles não iriam invadir a sua casa, que a sua família ali estaria segura, estaria protegida. E vemos a história ali de Raabe, uma história de transformação, de posicionamento diante de uma decisão de fé. Raabe, ela teve uma posição de fé diante de uma oportunidade. Já a história do jovem rico foi ao contrário, porque o jovem rico, ele era um homem de posição, ele era um homem que poderia ter a sua história diferente segundo a sua trajetória de vida, segundo o conhecimento sobre o qual ele já tinha obtido na sua vida. A palavra de Deus diz que ele era um homem de classe alta, era um homem de uma boa posição, que acreditava cumprir a vontade de Deus, mas diante de uma oportunidade ele retrocedeu, porque quando ele teve a oportunidade de ser a diferença, de alcançar o objetivo sobre o qual ele havia buscado durante muito tempo, ele retrocedeu, porque ele não se posicionou diante de uma oportunidade. Essas são as duas histórias extremas, porque vemos na vida de Raabe um posicionamento bem diferente, bem contrário do jovem rico. Uma extremidade entre a Raabe e o jovem rico, porque diante da oportunidade, a Raabe, ela se posicionou e teve a sua vida transformada. Já o jovem rico, a palavra de Deus diz que ele entristecido voltou, ele retrocedeu, porque ele não se posicionou como deveria diante de uma oportunidade. Raabe, ela tinha a certeza do seu posicionamento de fé, ela acreditava, ela cria e se posicionava naquilo que ela cria, naquilo que ela acreditava, ou seja, ela sabia aonde ela queria chegar, ela sabia da sua fé, ela sabia aquilo que ela queria para si. Já a palavra de Deus menciona que o jovem rico, diante de uma oportunidade, a sua fé foi superficial, o seu posicionamento de fé foi superficial, ele não sabia aonde queria chegar, ele tinha incerteza acerca daquilo sobre o qual ele mesmo estava vivendo, ou seja, ele dependia de algo concreto, ele dependia da certeza para crer. Raabe, ela apenas, o seu posicionamento estava ligado na sua posição de fé. O jovem rico, ele dependia de uma certeza. Quantas pessoas precisam, nos tempos de hoje, de uma certeza para crer em algo? A palavra de Deus diz que Raabe, mesmo sendo quem ela foi, mesmo vivendo a vida que ela levou, mesmo sendo menosprezada, desprezada pela sociedade, mesmo tendo um contexto de vida difícil na sua história, no seu tempo, mesmo passando alguma dificuldade, mesmo sendo rejeitada por ser uma mulher meretriz, prostituta, a palavra de Deus menciona que ela se posicionou diante de uma adversidade, e ela, diante da oportunidade que ela obteve, ela creu na promessa de Deus, ela acreditou na palavra do Senhor, e ela se manteve firme, mesmo sabendo que sua vida correria risco de guardar aqueles espiões. Já ao contrário, aquele jovem rico, ele
tendo uma boa vida, tendo um bom posicionamento diante a sociedade, não diante de Deus, porque ele não teve, mas diante a sociedade, ele retrocedeu. A palavra de Deus diz que ele, entristecido, voltou, porque não obteve a resposta daquilo que ele estava procurando, porque não teve um posicionamento diante a oportunidade. Agora a palavra de Deus menciona no livro de Josué, capítulo 2, verso 11, diz assim, Josué 2, 11: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aqui era a certeza daquilo sobre o qual Raabe cria, ela acreditava que Deus era Deus. Ela sabia que Deus poderia livrar ela daquela vida, ela sabia que Deus poderia livrar ela daquela situação. Ela conhecia a história de Israel, ela sabia o que Deus já havia feito para o povo de Deus. Ela ficou sabendo acerca das vitórias que o povo de Israel havia conquistado. Ela sabia da trajetória e das dificuldades que o povo enfrentou. Mas também ela sabia do poder de Deus e da glória do Senhor sobre aquele povo, sobre o qual obteve resposta de vitória em meio à dificuldade, sobre o qual a sustentação que Deus deu em meio à guerra, sobre o qual a provisão que Deus dava diária diante daquele povo. Ela sabia do cuidado de Deus para o povo de Israel. Sendo uma mulher menosprezada, desprezada, rejeitada pela sociedade, ela acreditava que Deus era Deus, em cima do céu e embaixo da terra. Ela determinava o poder de Deus sobre as circunstâncias de dificuldade sobre as quais ela vivia. Meus amados, muitas vezes nós passamos dificuldade, enfrentamos a adversidade em nossa vida, enfrentamos muitos problemas na nossa vida e nos questionamos acerca do poder de Deus. Raabe, ela não questionou acerca do poder de Deus, porque ela já havia ouvido falar do poder de Deus com aquele povo, sobre o livramento que Deus havia lhes dado, sobre o cuidado de Deus. Ela sabia que Deus poderia também mudar a sua história, ela sabia que Deus poderia mudar a sua trajetória de vida, mesmo vivendo a vida que ela vivia, mesmo passando a dificuldade que ela enfrentava, estava enfrentando, mesmo enfrentando as situações, as circunstâncias sobre qual ela estava passando, ela sabia e ela cria no poder de Deus. Já no livro de Mateus, capítulo 19, verso 20, diz assim: depois que Jesus mencionou os mandamentos, o jovem rico diz, isso é o jovem rico dizendo depois que Jesus, porque Jesus havia falado dos mandamentos para o jovem rico, Jesus havia falado, ele chegou até Jesus e questionando e falando acerca do que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus mencionou os mandamentos e ele diz assim, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Mas ele diz assim, que me falta ainda? O jovem rico, ele conhecia os mandamentos, ele sabia quem era Jesus, mas ele não sabia o que deveria fazer, porque ele não tinha um posicionamento diante a vontade de Deus. Ele não tinha um posicionamento sobre o qual nós devemos tomar nossa vida. Nós temos que nos posicionar como servos de Deus. Às vezes nós viemos para o culto, às vezes viemos para a igreja, ouvimos a palavra, mas nós não nos posicionamos diante da palavra, e glorificamos e damos aleluia e glória a Deus pela palavra que ouvimos, mas não nos posicionamos. Queremos que nossa vida seja transformada, queremos receber uma transformação de vida, uma palavra rema, uma palavra profética, mas nós não nos posicionamos diante da palavra que ouvimos. Amados, muito mais que está aqui nesta noite, muito mais que está ouvindo essa palavra, é nos posicionar. Eu preciso de cura, eu preciso de uma transformação, eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso de uma restauração de Deus na minha casa, na minha família, eu preciso de uma provisão do Senhor, mas eu não me posiciono. O que eu tenho feito para que a minha trajetória de vida muda? O que eu tenho feito para que eu possa receber uma transformação de vida? O que eu tenho feito para que o milagre de Deus aconteça na minha vida? O que eu tenho feito para que a palavra profética lançada alcance a minha casa, alcance a minha família, alcance a minha vida? E às vezes começamos a questionar acerca dos problemas, das dificuldades, das circunstâncias que passamos, mas esquecemos de nos posicionar diante a oportunidade que Deus nos dá, como servos de Deus, nos posicionar como homens de Deus, como mulheres do Senhor. Questionamos e murmuramos, reclamamos, e começamos a colocar as nossas dificuldades, os nossos problemas,
começamos a mencionar acerca das situações que vivemos, mas o que eu tenho feito para mudar a minha história? Muitas vezes reclamamos, né, que a nossa casa não está bem, que a nossa família não está indo bem, que o governo não é um bom governo, questionamos acerca de trabalho, questionamos acerca de várias coisas, mas o que eu tenho feito para que essa história mude? O que eu tenho feito para que minha casa seja um ambiente de paz, de alegria, de harmonia? O que eu tenho feito para que a história desse país mude? Às vezes reclamamos, né? Passamos aí por um tempo de politicagem, né? Política, e questionamos acerca das dificuldades que o país enfrenta, que a cidade enfrenta, que o município enfrenta, que o bairro enfrenta, mas o que eu tenho feito? Muitas vezes eu me isento de ir lá e tomar uma posição, de escolher, de saber quem é o melhor candidato, o melhor político a ser elegido. O que eu tenho feito? Temos que nos posicionar. Às vezes eu reclamo dos meus filhos que estão perdidos, abandonaram a fé, mas como pai, o que eu tenho feito? Reclamo do meu casamento que não está indo bem, mas o que eu tenho feito para que essa história muda? Então Raabe, ela se posicionou diante de uma oportunidade. Já o jovem rico, ele entristecido voltou, porque não tomou uma posição. Raabe, ela escolheu confiar em Deus. Meus irmãos, confia no Senhor, acredita que a palavra de Deus, ela é verdade, e assim devemos nos posicionar diante a palavra de Deus. Porque Raabe, ela não só alcançou o objetivo próprio para a sua vida, mas também para a sua casa, para a sua família. A sua família, ela recebeu dessa graça, recebeu desta oportunidade, porque ela se posicionou. E quando eu me posiciono, quando você se posiciona, as bênçãos que Deus derrama, não é somente para você, mas é para a sua casa, mas é para a sua família, é para aqueles que estão na sua volta. Quando eu entendo e compreendo, eu vou me posicionar diante da oportunidade. Eu não vou retroceder, não vou murmurar, não vou questionar, mas vou caminhar segundo a vontade de Deus. Senhor, o que queres que eu faça? Mas eu vou caminhar segundo a manifestação da fé que eu creio, né, Senhor? O que me falta ainda? Porque havia uma incerteza no coração daquele homem, daquele jovem. Havia uma incerteza daquilo sobre o qual ele mesmo declarava. Havia uma incerteza segundo aquilo que ele mesmo estava vivendo, porque realmente ele não cria no poder de Deus. Mas Raabe, ela ouviu falar. Raabe, ela ouviu falar do cuidado de Deus. Ela falou: eu quero isso para mim. E a única oportunidade que ela teve, ela se posicionou diante da palavra. O jovem rico, ele conhecia os mandamentos e teoricamente ele conhecia quem era Jesus, e ouviu falar também sobre a vida eterna. Mas no entanto, Jesus diz a ele assim, uma coisa te falta, uma coisa te falta. O que está faltando hoje para a nossa vida, para eu tomar uma posição? O que está faltando para a sua vida, para a minha vida, para que nós possamos tomar uma decisão de vida? Porque às vezes estamos caminhando na casa de Deus há muitos anos e nada muda, continua a mesma história, a mesma trajetória. Eu tenho uma história de cristão já há muitos anos, estou convertido há 2, a 5, a 10, a 15, a 20, a 30 anos, mas a história tem se repetido da mesma forma, nada muda. A minha casa permanece do mesmo jeito, os meus filhos permanecem do mesmo jeito, a minha vida permanece do mesmo jeito. Por que não há uma mudança? Por que eu não vejo milagre? Por que eu não vivencio o poder de Deus na minha vida? Por que eu não consigo sentir a presença de Deus? Por que por mais que o tempo passa e eu ainda continuo vindo à casa de Deus e me denomino cristão, eu não tenho uma história de vida transformada? Porque uma coisa te falta. O jovem rico conhecia os mandamentos, um homem de posição diante da sociedade, um homem que certamente era assíduo no meio cristão, conhecedor da palavra, mas o Senhor chega para ele e fala assim, uma coisa
te falta. Meus irmãos, que possamos compreender essa palavra e não deixar com que venhamos sair daqui nessa noite e viver novamente um novo culto sobre o qual as coisas não mudam na nossa vida, porque nós não estamos nos posicionando diante da palavra do Senhor. Em nossa vida nós temos que nos posicionar diante das oportunidades que Deus nos dá. Nós estamos recebendo uma nova oportunidade de ouvir a voz de Deus, de ser a diferença, de fazer a diferença. Deus nos dá uma oportunidade a cada manhã, a cada dia, a cada momento. Deus nos dá uma oportunidade de eu mudar a trajetória da minha vida. Nós estamos tendo uma oportunidade de mudar o contexto de nossa vida. E se tua vida vai bem, nós estamos tendo a oportunidade de melhorar. Estamos tendo a oportunidade de ter mais conhecimento, de levar a essa experiência nova sobre a qual vivemos para novas pessoas. Você está nesta noite aqui para que você possa obter uma oportunidade de transformação, de renovo, de cura, de provisão, de milagre, mas acima de tudo, a oportunidade de conhecer a voz de Deus e de transformar a sua vida, uma transformação sobre a qual se procede do mover do Espírito Santo, que vai te dar a direção de viver a cada dia segundo o propósito de Deus. Muitos levam sua vida como aquele jovem rico, que tinha tudo, porém não tinha nada. O jovem rico era bem posicionado. O jovem rico, ele tinha tudo que naquela época todos queriam ter. Ele tinha uma vida financeira boa, ele tinha bens materiais, ele tinha um reconhecimento na sua vida como um homem de Deus, como um conhecedor da palavra, mas lhe faltava uma coisa na sua vida. Por isso que ele não reconheceu quem era Jesus. O motivo do fracasso daquele jovem rico não foi por falta de conhecimento, porque conhecimento, aliás, ele obtinha muito conhecimento. Não foi por falta de oportunidade, porque assim como a palavra de Deus diz que Raabe teve oportunidade, aquele jovem rico também teve oportunidade, mas foi por falta de posicionamento. Quantas vezes deixamos que oportunidades passem na nossa vida porque não tomamos uma posição? Quantas vezes deixamos que oportunidade não alcançamos oportunidade por falta de posicionamento? Talvez reclamamos que nossa vida financeira não vai bem, mas só que muitas vezes nós não conseguimos notar a oportunidade que Deus nos deu para ter mais conhecimento, aprendizado, crescimento profissional, crescimento na nossa vida. Reclamamos que o salário que ganhamos não dá para nada, mas Deus nos dá a oportunidade de crescermos, e muitas vezes preferimos recuar, preferimos não ter trabalho, não obter mais conhecimento na nossa vida, por preguiça, desleixo, cansaço, e daí questionamos acerca por que as coisas estão da mesma forma. Muitas vezes reclamamos que a nossa vida espiritual não está bem, está abalada, atribulada, está sofrendo decadência, mas qual posicionamento nós estamos tendo para que possamos ter um crescimento espiritual? Muitas vezes questionamos acerca de várias áreas, seja espiritual, seja familiar, conjugal, seja na nossa vida física. Reclamamos muitas vezes até do nosso físico: a minha saúde não vai bem, eu não estou bem. Mas o que eu tenho feito para mudar essa história? O que eu tenho feito para que a minha história tenha um novo rumo, uma nova trajetória? Querido, temos que nos posicionar, meus amados, diante da palavra de Deus. Temos que nos posicionar. Se algo não está bem na minha vida, se algo não está agradável, o que eu tenho feito para mudar? Porque a minha saúde não está bem, porque a minha casa não vai bem, porque o meu trabalho não está bem, mas o que eu tenho feito para que essa história muda, para que as coisas tomem um novo rumo? Aquele jovem rico faltava um posicionamento, porque as propriedades, o dinheiro estava ocupando o seu coração, falava mais alto. Ele cria que no poder de Deus, mas através das circunstâncias sobre o qual ele obtinha, sobre seus recursos, sobre seus bens materiais. Ele acreditava que ele podia fazer algo, mas segundo ao dinheiro que estava ocupando o lugar de Deus em seu coração. E muitas vezes nós somos assim. Nós cremos no milagre de Deus,
mas se eu tiver uma vida estável, uma vida financeira boa, eu creio no milagre de Deus se eu estiver passando por momentos bons, mas e nos momentos que as coisas não estão indo bem? E nos momentos que eu não tenho, de repente, as mesmas oportunidades, ou as mesmas circunstâncias de vida, eu continuo acreditando que Deus pode fazer a diferença? Será que eu estou me posicionando diante dos problemas, crendo no poder de Deus, assim como Raabe, ela creu, porque ela acreditava simplesmente, ela teve um posicionamento de fé, acreditava que o Senhor era Deus, independente do estilo de vida que ela estava passando, porque às vezes nós só cremos que o Senhor é Deus quando as coisas vão bem. Minha família está bem, porque Deus é Deus, mas quando vai mal, cadê o Senhor? Eu creio que Deus é Deus porque eu tenho uma vida financeira boa, mas quando está indo mal, cadê o Senhor? E ainda questionamos, né, Senhor, por que o Senhor tem permitido que eu passe por isso? Como se Deus fosse o culpado daquilo que estamos passando. O jovem rico tinha uma fé superficial, porque a sua fé dependia da certeza para crer. E nós temos que entender que nós não precisamos, a única certeza que nós temos que ter é que Deus é Deus, é que o Senhor é Senhor. Eu não preciso colocar minha certeza em coisas materiais, mas no Senhor, crendo que Deus pode mudar a minha história, Deus pode mudar o meu quadro de vida, Deus pode fazer o milagre acontecer, porque Deus é Deus. O livro de Lucas menciona que o jovem rico era um homem de posição, tá? Essa história se passa nos outros, não somente em Lucas, mas em Mateus também, em Marcos, mas lá em Lucas menciona que o jovem rico era um homem de posição. Como de posição? Ele era bem visto, né, pela sociedade, ele era de nível elevado, ou seja, de bens aquisitivo, financeiro bom, ele tinha uma boa vida, então era um homem de posição. Mas a sua posição diante da sociedade não levou a ter um posicionamento diante de Deus. O que isso quer dizer? Porque às vezes achamos que nosso posicionamento de vida diante de Deus depende diante do nosso posicionamento financeiro, diante do nosso posicionamento de vida que estamos levando. O que nós temos que entender é que o único posicionamento que temos que ter é de servo de Deus, de homem e de mulher de Deus, viver segundo a vontade de Deus. Isso sim que vai definir a minha vida. Que Mateus 7,21 diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Sabe o que isso quer dizer, meus amados? Porque às vezes estamos na casa de Deus, às vezes temos um bom posicionamento de vida financeiro, às vezes somos reconhecidos pela sociedade como um bom pregador, inclusive vemos isso muito, né? Eu não vou entrar aqui em mero questionar ninguém, né? Cada um se analisa a si mesmo, mas vemos hoje nas redes sociais aí, infelizmente, muitos pregadores que pregam a palavra de Deus, têm uma grande sabedoria, mas não tem um posicionamento de servo de Deus. Pregam a palavra, tem um bom conhecimento, tem consegue desenvolver bem a respeito da palavra de Deus. Vemos igrejas aí lotadas de pessoas, igrejas cheias de pessoas, mas vazias de Deus, porque estão procurando algo para si mesmo. Pregadores que têm uma boa desenvoltura no seu falar, tem uma boa oratória e tem um bom conhecimento acerca da palavra de Deus, um bom desempenho acerca da palavra de Deus, mas o seu posicionamento diante do Senhor está lá embaixo. Daí vemos esse tipo de pessoas que consegue atrair para a sua igreja multidões, mas longe do Senhor, está distante cada vez mais de Deus, porque não leva essas pessoas a ter um posicionamento diante da palavra. E o que eu quero que você entenda nessa noite, que nós temos que nos posicionar, e quando nós nos posicionamos diante da palavra de Deus, tem que haver renúncia, tem que haver quebrantamento, tem que haver uma postura, uma decisão de vida, tem que haver um mover do Senhor no meu coração. Eu tenho que entender que o meu posicionamento não depende das minhas prioridades, não depende da minha vontade, mas depende daquilo que Deus quer
para a minha vida. Depende do querer de Deus, depende de eu compreender e saber quem é Deus. Assim como Raabe, ela sabia do poder de Deus, e ela falou: eu quero esse poder de Deus, eu quero essa presença de Deus, esse mover de Deus no meu coração, e se posicionou diante dessa oportunidade. E esse jovem rico, sendo um homem bem visto pela sociedade, a sua posição diante da sociedade não foi o mesmo posicionamento que ele teve diante do Senhor. O jovem rico, ele procurou a salvação na pessoa certa, porque Jesus é a salvação. Mas a palavra de Deus diz que ele entristecido saiu, porque não conheceu Jesus como Salvador. Quantos muitas vezes estão na igreja, estão procurando a salvação, mas não reconhecem Jesus como a salvação, não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, porque está distante da vontade do Senhor. Raabe, ela creu e confiou na promessa que foi lhe dada, e a escolha de Raabe mudou a sua história, teve uma vida de história transformada, ela passou a fazer parte da linhagem de Jesus, porque ela creu no poder de Deus, porque ela acreditou na promessa do Senhor. Mateus 1,5 diz assim: depois que os israelitas conquistaram Jericó, Raabe e sua família passou a fazer parte do povo de Israel. Gente, isso é muito lindo, porque Raabe, ela, uma mulher menosprezada pela sociedade, ela creu numa promessa, acreditou na promessa de Deus, e a palavra de Deus diz que ela passou a fazer parte da história do Senhor, passou a caminhar com o povo de Deus. Raabe, ela não tinha dúvida quanto à vontade de Deus, Raabe não tinha dúvida quanto ao poder de Deus. Raabe, por sua obediência, ela foi recompensada e teve a sua vida transformada, e passou a fazer parte daquela linhagem, daquele povo de Deus, porque ela tomou uma postura, uma decisão de vida, uma posição de fé. Ela creu além das circunstâncias sobre qual ela vivia, e mesmo diante da circunstância possível, ela escolheu confiar no Senhor. Escolha nessa noite confiar em Deus, escolha acreditar na palavra de Deus, escolha tomar uma postura, uma decisão de vida, escolha crer na promessa do Senhor, porque quando nós tomamos posição, nós entendemos que eu preciso ter uma mudança de vida, eu preciso mudar a minha trajetória de vida, não pode continuar da mesma forma, eu não posso permanecer do mesmo jeito. Eu ouvi falar, um amigo meu, ele disse assim, qual a diferença hoje do cristão e da pessoa que não é cristã? Daí eu fiquei por uns minutos em silêncio, e falou: nenhuma, porque hoje você não consegue identificar uma pessoa cristã e uma pessoa que não é cristã, e sabe, meus amados, e tem a fundo de razão mesmo, porque você conseguiria notar antes um cristão, pelo seu estilo de vida, pela sua manifestação de fé, pela sua decisão de vida, e hoje praticamente as pessoas estão vivendo da mesma forma. O que está mudando na sua vida? Qual a sua trajetória de vida? Não consegue ter uma renúncia, não consegue sair do comodismo, sair daquela instância de vida. Ao invés de nós adequar a nossa vida segundo a presença do Senhor, estamos querendo adequar o que Deus quer para segundo o nosso querer. O que estamos fazendo da promessa de Deus? O que estamos fazendo do princípio da palavra do Senhor? Como estamos vivendo o propósito de Deus? Raabe, ela se posicionou e teve a sua vida transformada, e ela não mais viveu como vivia antes, ela passou a viver uma nova história. A posição de fé de Raabe mudou a sua história, ela teve uma nova identidade de vida, ou seja, a sua história não foi a mesma. Nosso Deus é um Deus de restauração, Deus quer restaurar a nossa vida, nós não vamos permanecer da mesma forma, do mesmo jeito, mas para isso eu preciso me posicionar diante da palavra do Senhor, diante da vontade de Deus. Eu não posso permanecer do mesmo jeito, não pode passar domingo após domingo e as coisas continuar da mesma forma na minha vida. Meus amados, permanecemos anos na igreja, anos na presença do Senhor,
denominando cristão, mas qual a diferença da minha vida como servo de Deus, como cristão? Qual a diferença da nossa vida? Não há renúncia, não há provisão, não há milagre de Deus, experimentando algo novo, porque eu não me posiciono. A oportunidade bateu na porta de Raabe, mas também bateu na vida do jovem rico. Versículo 9 diz assim, versículo 9, Raabe diz: bem sei que o Senhor nos deu esta terra. Raabe, ela tinha convicção dos propósitos de Deus e da vontade do Senhor. Ela sabia, ela cria, ela acreditava, e ela diz com autoridade: bem sei que o Senhor nos deu essa terra. Meus amados, nós recebemos uma palavra profética, nós falamos amém, sim. Alguém profetiza a cura na sua vida, você fala amém, mas não há aquela certeza. Raabe, ela declarou isso, bem sei. E Raabe, ela não fazia parte do povo de Deus, ela não fazia parte do povo de Israel, ela não fazia parte daquela linhagem de Cristo. E aqui falando antes de ela fazer parte do povo de Deus, porque depois ela passou a fazer parte, porque ela vivia segundo o povo de Deus. E ela declara: bem sei que o Senhor nos deu essa terra. Ou seja, ela pegou aquilo para ela. Eu sei que o Senhor nos deu essa terra por herança. Eu creio no milagre do Senhor. Meus amados, às vezes é lançado palavras proféticas na nossa vida, e nós falamos: eu sei que Deus vai fazer, mas realmente será que eu sei mesmo? Há uma incerteza no nosso coração, há uma incerteza da provisão de Deus. Raabe, ela cria na promessa do Senhor, ela acreditava no propósito de Deus. Você crê que Deus tem propósito para a sua vida? Você crê que Deus te escolheu não somente para estar aqui nessa noite? Você crê que isso que isso faz parte do propósito de Deus para a sua vida? Ou é acaso da vida? Porque às vezes nós estamos aqui nesta noite e achamos: mas é mais um domingo que eu decidi vir para o culto, que eu estou aqui, mas nossa vida vai continuar da mesma forma. Se você quer ter a sua vida do mesmo jeito, então essa palavra vai entrar no seu coração, vai vazar para o outro lado e nada vai acontecer. Mas se você crê que é propósito de Deus, algo tem que mudar. Mas isso depende de um posicionamento particular de cada um. Raabe, ela tinha convicção do propósito de Deus e teve a sua história de vida transformada. Já o jovem rico diz assim em Mateus 19,16: que farei para conseguir a vida eterna? Que farei para conseguir a vida eterna? Muitos de nós preferem questionar acerca do poder de Deus do que acreditar na promessa do Senhor. Mas a minha vida está assim porque eu não tive oportunidade, porque eu não sei o que fazer. Para você é fácil, né? Mas, meus amados, vamos tomar uma posição. Raabe, ela creu na promessa de Deus. O Senhor tinha uma promessa para o povo de Israel, e aquela promessa que Deus tinha para aquele povo, ela tomou para si, ou seja, falou: eu quero isso para mim. Ela pegou aquilo para ela. Ela não fazia parte daquele povo, mas falou: eu quero isso para mim. Isso é para mim, porque é o Senhor que lançou. Ela falou: Deus lançou, essa palavra é para mim. Eu creio na promessa de Deus. Essa promessa foi Deus quem deu, então essa promessa é para mim. Eu faço parte desse povo, faço parte dessa herança. E às vezes nós ficamos assim: não, isso é para o lado de lá, isso não é para mim. Quem crê que Deus pode restaurar a sua vida? Amém. Mas às vezes somos assim: será mesmo? Você crê que Deus pode mudar a sua história de vida? Hoje está passando uma dificuldade, está uma adversidade, casamento destruído, vida financeira destruída, mas crê que Deus pode? Eu creio, mas lá no fundo está dizendo que não, e você sabe. Muitas vezes está lá dizendo que não, não, mas vou dizer amém, que senão o pastor pode vir de lá e questionar depois, né? A igreja não diz amém. Não, meus amados, eu tenho que crer e acreditar. Eu pego essa palavra para mim, pode até não ter sido falado para mim, mas eu pego, porque Raabe é assim, ela nem pensou dessa forma. Eu estou ainda dando um desconto aí que nem deveria dar, né? Pode até que essa palavra não seja para mim, mas eu vou pegar. Raabe não falou: essa palavra é para mim. Ela pegou, simplesmente: eu pego, foi Deus que lançou, então é para mim. E ela teve a sua história transformada. Jesus então ensina, né, para o jovem rico uma nova trajetória de vida. Ele ensina não somente para aquele jovem rico, mas também ensina para nós, né, que nós devemos confiar em Deus, que ninguém pode comprar a salvação. Não importa a vida financeira que se tem, não importa as propriedades que possui, ninguém compra a salvação. A salvação depende de um posicionamento de fé, de crer, de acreditar, de se posicionar diante da vontade de Deus. Pela posição de fé, Raabe, ela teve a sua vida transformada, e ela é mencionada no livro dos Hebreus, né, lá dos heróis da fé.
ela está lá, também faz parte desses homens e mulheres que lá estão, profetas da fé lá, Hebreus 11:31. Já o jovem rico, depois que ele falou com Jesus, a Bíblia não menciona mais. Então veja assim a diferença de duas histórias. Um homem bem posicionado diante da sociedade, bem sucedido, mas a palavra de Deus menciona apenas ele lá, né, como aquele jovem rico, que teve uma oportunidade diante quando Jesus apareceu, mas perdeu a oportunidade, entristecido, voltou, saiu e a sua história acabou ali. Agora, Raabe, ela sendo uma prostituta, uma meretriz que vivia entre os muros de Jericó, que creu na promessa de Deus, acreditou na promessa do Senhor, que custou a sua vida, mas ela acreditava no poder de Deus, ela protegeu aqueles espias, cuidou da sua casa, porque ela pediu que sua casa também fosse protegida, e a palavra de Deus menciona que ela passou a fazer parte da linhagem daquele povo de Deus, e lá no livro de Hebreus, onde fala dos heróis da fé, o seu nome está lá, ou seja, não se cessou, porque ela tomou um posicionamento de vida. Você quer que sua vida acabe aqui? Você quer que seja o seu fim da sua história? Você quer que o seu casamento tenha um fim? A sua vida financeira tenha um fim? Se você quer, essa palavra entra no seu coração e evacua, assim como foi na vida daquele jovem rico. Mas se você se posicionar diante dessa palavra, você vai ter uma nova história e não vai cessar nesta noite, não vai cessar nesta vida. Deus tem algo mais profundo, Deus tem algo maiores para todo aquele que crê e se posiciona diante a sua vontade. Amém? Amém. Mas é preciso crer, é preciso se posicionar. E nessa noite viemos acreditar, viemos crer, viemos tomar uma posição de fé, assim como Raabe, e não deixar essa palavra evacuar. Que possamos crer nessa promessa e tomar uma postura de vida, entendendo que nossa vida, nossa história tem jeito quando nos posicionamos diante da palavra da verdade. Fique de pé no nome de Jesus, quero orar para você. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Coloque sua mão no seu coração, quero estar agora orando por você. Pai querido, Deus amado, Deus tremendo e maravilhoso, quantas vezes, ó Pai, recebemos palavras proféticas da nossa vida, recebemos palavras de bênçãos, de vitória, de conquista, recebemos palavras do seu trono, ó Pai, para a nossa vida, mas nossa história não muda. Recebemos, ó Pai, direções sobre qual devemos tomar posições, mas a nossa trajetória de vida continua da mesma forma. Os anos passam, a vida passa e nada se obtém. Não há milagre, não há provisão, não há cuidado do Senhor. Ó Deus, entendemos nessa noite que devemos tomar um posicionamento de fé. Entendemos, ó Pai, que nós temos oportunidade na vida que não devemos passar. Oportunidade sobre qual o Senhor nos dá para que possamos ter uma vida financeira abençoada, um casamento abençoado, uma vida conjugal abençoada, para que possamos ter, ó Pai, uma vida espiritual abençoada, uma decisão de fé abençoada, mas muitas vezes não temos porque não nos posicionamos, mas entendemos, Pai, que nossa história vai passar a ser diferente. Ó Pai, queremos agir de uma forma diferente, porque queremos nos posicionar diante das oportunidades. Oportunidade de fé, oportunidade de conquista, oportunidade de mover do Senhor nos nossos corações. Ó Deus, o nome do Senhor Jesus alcança a cada vida nessa noite, a cada coração, e possamos ser a diferença lá no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida, e possamos entender que o Senhor é Deus e no céu, o Senhor é Deus, na terra, o Senhor é Deus sobre o qual obtém o milagre, o Senhor é Deus, ó Deus, quando as coisas vão bem, o Senhor é Deus quando as coisas não estão bem, e assim queremos caminhar, crendo no seu poder, ó Pai. Não sair entristecido como aquele jovem rico, que conhecia os mandamentos, conhecia do poder de Deus, sabia quem era o Senhor, mas não reconheceu Jesus como Salvador, porque ele não teve uma posição diante a oportunidade que teve. Mas Raabe sim, ó Pai, se posicionou e teve seu nome escrito nos heróis da fé, ó Pai. Queremos assim determinar e manter nossa fé acesa diante quando as coisas vão bem, mas quando não vão também, ó Deus, querendo que o Senhor vai cuidar dos nossos, ó Pai, vai cuidar de nós. Abençoe cada vida nesta noite.
noite, ó Pai. Não nos permita que continuamos da mesma forma. Não nos permita que nada mude na nossa história, na nossa vida. Se tem que haver transformação no casamento, ó Deus, no nome de Jesus, faça isso segundo o seu poder. Se tem que haver, ó Deus, uma renúncia de cada um, que possamos renunciar, ó Pai, segundo a manifestação do Espírito Santo em nossos corações. Se tem que haver uma postura de fé, que possamos assim fazer, ó Pai. Se tem que haver mudança no casamento, na vida conjugal, espiritual, familiar, ó Pai, e da profissional, ó Deus, que possamos assim fazer, mas que possamos nos posicionar nesta noite como homens e como mulheres de Deus, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus, aleluia.